Projeto Sucesso Cursos. Saudade de vocês, viu, meninos? Hoje nós vamos começar aí com a disciplina de Geografia. Estamos juntos novamente. Então, com a disciplina de Geografia, hoje nós vamos aprender sobre o processo de urbanização brasileira. Isso mesmo, nós já estudamos na sala de aula direitinho esse conceito e agora a gente só vai implementar, tá certo? Então vamos lá. Percebe que o conceito de crescimento urbano é diferente do conceito de urbanização? Então, o conceito de crescimento urbano se dá pelo processo de expansão das cidades. A expansão física. E o que seria isso? É a construção mesmo de estruturas urbanas. Prédios, casas, shoppings, estrutura física, certo? Enquanto que o processo de urbanização se dá com o aumento da população urbana em decorrência da população rural. E o que seria isso? Quando a população urbana é maior do que a população rural. E não esquece, muita gente ainda se confunde. Urbano significa cidade, enquanto que rural significa campo. Tranquilo? Então vamos lá. Mas professora, lá na minha apostila consta país urbano. E o que seria isso? País urbano é quando eu tenho mais de 50% da população concentrando-se na cidade. Antes da década de 30, aqui no Brasil, o Brasil era considerado um país rural. Por que isso? Porque boa parte da população concentrava-se no campo. A partir de 1930, com ele, quem que a gente está estudando na disciplina de História? Getúlio. Com Getúlio Vargas começa no país o processo de industrialização. E com o processo de industrialização, a construção, das indústrias, principalmente na região sudeste, que vai ser, qual é a região mais industrializada do país? Isso já foi questão de prova. Então, qual é? A região sudeste. Qual é a região que tem mais pessoas no país? Região sudeste. Mas o que é que vai acontecer aqui, O famoso êxodo rural. É a saída das pessoas do campo para as cidades, buscando melhores condições de vida, certo? Tranquilo? Então, não esquece isso aqui. Geralmente a questão de prova lá para vocês, ele questionam bastante acerca do êxodo rural, o que seria o processo do êxodo rural, que é um grande movimento migratório de uma área rural para a área urbana. Eles questionam também essa questão do país urbano. O Brasil atualmente é um país urbano, porque mais de 50% da sua população atualmente se concentra nas cidades, e questionam acerca dessa região sudeste. Então, qual é a região mais industrializada do Brasil? Região sudeste. Tranquilo? Esquece não, toma nota. Então, outro conceito interessante é isso aqui, metrópole e região metropolitana. Qual seria a diferença desses dois? Metrópole é a cidade que possui um elevado grau de importância e influência. E muitas vezes isso é econômica naquela região. E temos um grande exemplo de metrópole aqui, que é a cidade do Recife, certo? Recife é uma cidade que possui grande influência e tem muita importância, principalmente econômica, aqui para nós. Tranquilo? Já a região metropolitana é o que nós chamamos de cidade satélite. Então, são as cidades que orbitam em torno da metrópole, no caso, Recife. Então, quais seriam as cidades que orbitam aí? Quais seriam as cidades satélites que estão próximas a Recife e têm essa influência e percebem essa importância de Recife? Temos Jaboatão, Olinda, Paulista, Camaragibe, claro, São Lourenço, não
é de São Lourenço. Então, são cidades que são influenciadas, recebem essa influência da cidade do Recife e que também realizam esse processo muitas vezes migratório, né? Então, outra coisa muito importante, migração pendular. Aqui, ó, migração pendular. E o que seria essa migração pendular? Lembra daquele, aparece muito em desenho animado, aqueles relógios de pêndulo, sabe? Que vai, volta. Por exemplo, a professora aqui, ó, trabalha em Recife, mas mora em São Lourenço. Então, sai de Recife para São Lourenço, de São Lourenço para Recife. Vai, volta, como um pêndulo. Então, isso é migração pendular. É um trabalho, é um processo migratório realizado diariamente, certo? Então, geralmente a questão de prova fala para vocês, e infelizmente muitos alunos marcam migração cotidiana ou diária, mas não é isso. É migração pendular. É a migração que você realiza diariamente, quando você vai e volta, certo? Então, isso é importante. E o que seria, então, professora, o processo de conurbação? Conurbação é a junção das cidades. Por exemplo, elas cresceram tanto que fisicamente você não consegue distinguir uma cidade da outra. Um exemplo, deixa eu ver. Sabe, se eu tirasse uma foto, uma imagem aérea de Recife e Olinda e fosse visualizar essa foto, Recife, que é bem grande, Olinda também. Então, elas chegam a se fundir em alguns pontos. Se eu tirasse uma foto aérea de um desses pontos de fusão, vocês saberiam me dizer onde começa Recife e onde termina Olinda? Quem é Olinda, quem é Recife ali, só pela imagem? Não, né? Pronto. Isso é o processo de conurbação. As cidades, elas cresceram tanto uma em direção para outra que se entrelaçaram e você não consegue perceber onde uma começa e a outra termina. Certo? Então, esse é o processo de conurbação. É a junção física entre as cidades. Outra questão aqui, ó, bem importante, segregação espacial. E no processo de segregação espacial, geralmente lá na prova, eles colocam uma foto, uma imagem para vocês, tá? E como é, professora, essa imagem? Eles colocam uns prédios, bem bonitos assim, uma imagem de uns prédios, e ao lado, casas, barracões, palafitas, uma estrutura de moradia um tanto inferior aos prédios, certo? Geralmente eles utilizam esse tipo de imagem para perguntar acerca de segregação espacial para vocês. Então, segregação espacial não é a divisão do espaço, por favor. Um aluno vai me perguntar se era para marcar Via Láctea. Não, não é. Então, o que acontece? Segregação espacial é justamente a divisão do espaço e muitas vezes por fatores econômicos. Então, o que é que seria isso? É quando eu consigo nitidamente perceber a diferença entre pessoas favorecidas economicamente e as que não são, certo? Aí você vê essa disparidade social. Prédios de luxo, muito legais, muito bonitos, e aqui embaixo pessoas vivendo às margens dessa situação. Então você nota essa diferença, essa disparidade social. E é justamente isso chamado de segregação espacial. Geralmente cai na prova lá para vocês. E esse assunto na apostila termina com problemas urbanos. E quais são alguns dos problemas urbanos? Óbvio, existem muitos outros, mas a apostila de vocês aborda esses 4 pontos aqui, que é o processo de favelização, violência urbana, poluição e enchentes. Então, o que seria isso que comentamos em sala de aula? O processo de favelização é justamente
essas moradias, a construção de moradias irregulares, certo? Em locais irregulares ou não apropriadas muitas vezes para morar. Tranquilo? Então temos aí o processo de favelização. E como se dá esse processo de favelização? Lembra aqui, ó, do êxodo rural a partir de 1930? Então as pessoas estão saindo do campo justamente para as cidades, buscando melhores condições de vida. Então, o que acontece? Hoje, muitas pessoas concentram-se nas cidades buscando saúde, melhor educação, melhor emprego, melhores condições para a sua sobrevivência, certo? Então, isso faz com que essas pessoas elas saiam de seus locais de origem, concentrem-se nas malhas urbanas, nos centros urbanos, visando aí buscar melhores condições para si e para os seus. O problema é que não existe espaço para todo mundo. E isso acarreta um outro processo, que é o de verticalização. E o que seria o processo de verticalização? É quando eu tinha antes aqui, ó, um espaço, uma área, e eu tinha uma casa. E geralmente essa casa era para 4, 5 pessoas, certo? Agora, ó, compro a casa, não por ela, mas pelo terreno. Destruo a casa e construo um prédio. Aqui agora moram 100, 200, 300 pessoas. Deixou de ser 4, 5 para ser 200, 300. Compreende-se? Então, esse é o processo de verticalização. Usar o mesmo espaço para agora crescer, como vou falar, para cima. Certo? O processo de violência urbana também aumenta em decorrência desse grande quantitativo de pessoas que agora estão nas áreas urbanas, mas que não têm muitas vezes emprego para todo mundo. Consequentemente, você percebe muito isso em tempo de crise, né? Que a violência ela aumenta de forma exponencial. Sal, roubo, essas coisas. Já também isso desencadeia poluição, com muitas pessoas, consequentemente muito consumo, produção de resíduos sólidos e um descarte desapropriado, muitas vezes, para esses resíduos. Por exemplo, você é aquela pessoa consciente, tal, faz lá a separação dos resíduos, vidro, papel, material orgânico. Aí muitas vezes quando chega a coleta, não é coleta seletiva, junta tudo no jeito só e vai embora no lixo, no caminhão de lixo, né? Que passa muitas vezes. Ou as pessoas, muitas vezes pela má instrução, né? Educação, joga lá os resíduos, papelzinho, garrafa PET, saquinho de pó, joga fora, não descarta de forma apropriada o lixo no lixeiro, e isso nos traz um outro problema, que além da poluição, esses resíduos causam enchentes. Então, pessoal, essa é a aula acerca do processo de urbanização brasileira. Espero que vocês tenham entendido. Por favor, leiam a apostila, façam o resumo de vocês, façam as revisões, assistam as videoaulas, façam as anotações, que tudo vai dar certo, vocês vão passar. Tchau!